o atleta, o ser humano vê quando você se entrega para uma pessoa, para um trabalho, né? E eu tô ali de corpo e alma. Foi isso a minha vida inteira. Obrigado, cara, professor. Primeiro, né, professor, obrigado por essa resenha. Sabe que eu tenho o maior carinho por você, maior admiração por você. A gente não tem essa ligação, mas eu acompanho o seu trabalho de 1000 anos aí. Não sou muito de ficar, né, de ficar encostando nas pessoas. Eu gosto de admirar de longe, que eu acho que isso é o mais legal, a gente ver a vitória sua de longe. Obrigado por aceitar esse papo, que é um papo descontraído, como a gente já vinha falando. E eu queria saber sobre o Diego, né? Quem é o Diego? Como chegou no futebol? Porque a gente sabe que é difícil pra cacete. A gente sabe que o futebol tem os altos e baixos, né? Para jogador de futebol, mas para jogador físico é pior ainda, eu acho, porque a gente nunca sabe se a gente está estabilizado ou não, porque na realidade ou você é do clube ou você é funcionário da comissão e você está sempre andando para tudo quanto é lugar. Eu queria saber sobre você, sobre um pouco de quem é o Diego e como o Diego chegou hoje com uma referência para os mais jovens, que quer ser um provedor físico, do alto nível como você é. Cara, primeiro agradecer o convite, né, Cris? Eu sou um cara que acompanhava você, um grande fã do teu trabalho, desde a época que você foi pro Atlético Paranaense, depois Flamengo, Corinthians, foi pro Fenerbahçe, voltou pro Corinthians, então o carinho que a fiel torcida tem com você. Na verdade, você foi ídolo onde passou, né? Então isso é para poucos. Então eu me sinto muito lisonjeado de fazer parte desse bate-papo. Falar um pouquinho sobre mim, sobre a minha história. A gente tem uma história um pouco parecida, a gente veio de origem humilde. A minha família, meu pai era eletricista, minha mãe é uma dona de casa. E eu joguei bola até os meus 20 anos, né? Eu fiz a base no Flamengo e no CFZ. E simplesmente um dia eu cheguei de um treino e falei pro meu pai que eu não ia mais jogar bola. Até hoje eu não sei a explicação disso. Eu cheguei sentindo no coração que eu ia trabalhar com futebol. Meu pai deu gargalhada, que ele falou: meu filho, você nunca estudou na tua vida. Tá, mas para você parar de jogar bola, você já imaginava ser preparador físico? Não, eu queria trabalhar com futebol. Com futebol, Com dependendo. futebol. E aí meu pai falou assim: filho, papai não tem como pagar faculdade particular para você. Você vai ter que passar para uma federal. E como que você vai passar para uma federal se você nunca estudou? Estudou, que eu digo, sempre estudei, mas nunca... Não foi aquele cara... profundo sobre futebol. Não, e para passar no vestibular você tem que ter um conhecimento geral que é muito difícil. Hoje, passar no vestibular é um desafio gigante, são milhares de pessoas para pouquíssimas vagas. Então é um desafio muito grande. E eu levei muito a sério aquele desafio. Então, assim, hoje eu consegui entrar para a Universidade Federal do Rio de Janeiro na Educação Física e passei para a Universidade Federal Fluminense para Nutrição. Então, eu queria cercar o máximo de áreas possíveis para que quando eu me formasse, eu conseguiria entrar no futebol. Na realidade, você estava tendo conhecimento de todas as áreas, porque na hora que você chegar, você sabia... E aí eu me formei em Nutrição pela Universidade Federal Fluminense e me formei em Educação Física pela Federal do Rio de Janeiro. Eu tenho essas duas graduações e começar a trabalhar no futebol, para mim, era um desafio muito grande, porque como você jogou bola, você sabe que é muito difícil entrar dentro do futebol. O futebol é um mercado muito fechado, é muito fechado. E não tinha ninguém na minha família que jogava bola, que foi atleta profissional. E eu não sabia como entrar, mas eu tinha no meu coração que eu ia conseguir. Eu não sei te explicar, eu tinha essa certeza. Na realidade, dentro de você, você sabia que ia chegar onde você chegou. Que eu ia chegar, que eu ia conseguir uma oportunidade. E aonde eu ia chegar, só Deus saberia. Então, eu me esforcei muito, eu me dediquei muito. A minha faculdade foi muito voltada para o esporte. Eu sempre pensei e focado que um dia, quando eu conseguisse essa oportunidade, eu não iria desperdiçar a oportunidade. E aí, a minha primeira oportunidade foi em 2005, no Nova Iguaçu, como nutricionista. Foi uma oportunidade muito bacana, onde o Edmundo jogou no Nova Iguaçu, na segunda divisão. O Zinho, né, o Tetra, que foi um... Você estava com eles nessa época? Estava com eles lá em Nova Iguaçu. A gente sai, na minha primeira experiência no futebol, a gente sai campeão carioca da segunda divisão. O Edmundo jogou 2 ou 3 jogos e foi pro Figueirense naquela época.
E foi uma época que se eu não me engano, o Edmundo estava voltando da Itália. Ele tinha parado de jogar por uns 2 ou 3 meses, ele queria parar de jogar. O Zinho conversou com ele, bateu um papo, vamos para o Nova Iguaçu, me ajuda no projeto. E aí a gente conseguiu ajudar o Edmundo a recondicionar e ser capaz de competir em alto nível, porque depois do Figueirense ele ainda voltou para o Vasco e competiu mais uns 2 anos. Nessa época que você estava com ele, você não era preparador físico. Eu era um nutricionista. E aí em 2006 a gente sobe para a primeira divisão e aí a gente termina a primeira divisão e o treinador, o Toninho Barroso, vai para o Vasco, desculpa, em 2006 e me convida para ir para o Vasco com ele. Já como preparador físico. Aí começa a história do Diego, preparador físico no futebol. Isso aí. E aí em 2006 eu trabalhei com uma geração do Vasco que era fantástica. Tinha o Coutinho, que era um pouco mais novo, tinha o Allan Kardec, o Alex Teixeira, o Souza que agora saiu do Vasco, tinha o Bruno Galo, o Matheus, o Rodrigo Antônio, o Kardec, que estava em expansão, tinha o Bruno Meneghel. Então era uma geração que deu vários jogadores pro Vasco, tinha o Guilherme, lateral esquerdo. E então foi uma geração bacana de trabalhar, onde o Vasco vivia um bom momento ainda, brigando por títulos e tal. Então eu tive momentos muito importantes. Eu tive a oportunidade de trabalhar com o Eurico Miranda, que era um cara que foi emblemático no futebol brasileiro. Esse contato com o Eurico Miranda, eu tive uma oportunidade de, quando eu estava no Paulo Jundiaí, receber uma proposta do Eurico Miranda. O Eurico Miranda é isso que todo mundo fala ou é tudo conversa furada? Cara, o Eurico era um cara apaixonado pelo Vasco. Então, o que ele poderia fazer pelo Vasco, ele faria. Então, ele falava uma frase que ficou marcada na minha cabeça, que é: falem bem ou falem mal, mas falem de mim. E, cara, ele era um cara que ele faria qualquer coisa pelo Vasco. E eu presenciei isso, eu via os esforços dele. Eu não estou aqui para julgar se ele era bom ou se ele era ruim. Ele era um cara que amava o clube. Isso era inegável, isso era notório. Mas isso é bacana porque quando a gente vê o Vasco de Eurico Miranda, que lutava para títulos quase todos os anos, quando entrava para os brasileiros, Sul-Americana, Libertadores, e vê o Vasco de hoje. Fale mal, fale bem, mas na época dele, todo mundo só falava bem do Vasco. Sim. Hoje... Sim, o Eurico é um cara que ganhou o meu respeito, né? Assim, eu tive a oportunidade de trabalhar com ele, eu tive a oportunidade de aprender muita coisa com ele, muita coisa. Porque a grande verdade é o cuidado que ele tinha com o clube, o cuidado que ele tinha com o campo, o cuidado que ele tinha com os atletas quando chegava no treino. Ele passava de carro, ele via se tinha um atleta de sandália de dedo, ele parava o carro, descia do carro e, cara, tu não pode vir de sandália de dedo. Você está no teu clube, você está no teu trabalho, você não está na praia, bota o tênis. Então ele era um cara das antigas, aquele cara da escola antiga, duro, rigoroso, que ensinava o atleta a gritar o casaca, a gritar aquele grito de guerra do Vasco. Então era um cara que vivia o clube com muita intensidade. Você chegava no clube 7 da manhã, ele estava lá. Você saía do clube 8 da noite, o cara estava lá. O cara vivia o clube com uma intensidade impressionante. E aí eu tive a oportunidade de conhecer o Álvaro Miranda, que era filho dele, o Euriquinho, que eram caras que viviam o clube também. O Álvaro Miranda de forma mais participativa na base. O Euriquinho já com a parte mais administrativa ajudando. E foi um aprendizado gigante, porque foi a minha primeira oportunidade como preparador físico já no Vasco. Isso em 2006 até 2008. Em 2006 você sai do Vasco. Eu fico 2006, 2007, 2008. E aí em 2008 existe a eleição onde o Roberto Dinamite assume. E aí há uma mudança geral do clube. Você sai do Vasco. Aí eu saio do Vasco. Aí vai para... Aí eu fui para o Duque de Caxias para disputar a Série B do Brasileirão com o Toninho Barroso. Aí depois desse mundo todo de futebol, você vai para a Europa. Eu vou para o mundo árabe. Mundo árabe. Depois... Dali eu vou para os Estados Unidos, conheci a minha esposa, fui estudar lá. E aí quando eu volto dos Estados Unidos, surge uma oportunidade para o Flamengo. Eu fico 3 anos e meio no Flamengo. E aí o Jorginho me faz uma proposta para ir para Dubai. Aí você vai para Dubai de novo. E aí eu vou para Dubai, fico 3 anos, trabalhei com várias nacionalidades, trabalhei com holandês, com alemão, com argentino. E aí colhei num treinador argentino, o Gabriel Calderon, que me leva para o Catar
passo mais 2 anos no Catar, volto para Dubai para ficar mais um ano com um treinador argentino e depois um chileno. E aí o clube do Catar me chama para voltar. E aí foi quando eu encontrei o Ramon Dias, que aí eu... Tá, então vamos lá. Até se chegar do Brasil, Vasco, Nova Iguaçu. Primeiro. Nova Iguaçu, como nutricionista, Vasco como preparador físico, Duque de Caxias. Duque de Caxias, você vai para os Estados Unidos, para estudar. E qual é a diferença do futebol, da estrutura que você encontra, que você não encontra no Brasil nessa época? Porque nessa época já não tinha tanta estrutura como tem hoje. Sim, Era mais precária. Sim, sim. Quando você vai para fora, qual é a diferença da estrutura que você acha lá fora que você não tem no Brasil? O que me impressionou nos Estados Unidos em 2010 foi que eu comecei a vivenciar muito o futebol universitário dos Estados Unidos e a estrutura que eles tinham já no futebol universitário, que era impressionante. O futebol nos Estados Unidos, naquela época ainda, era muito ligado à parte do atletismo, era muito ligado à parte do futebol americano. Basquete. Do basquete. Então eles têm essa cultura de tentar trazer muito o basquete, o futebol americano, o beisebol, como preparação física, que não é muito, que na verdade não é nada aplicável ao futebol, mas era a mentalidade dos caras. Então eu fui mais para observar, fui mais para conhecer, eu gostava de ir nas faculdades, nas escolas. Nesse meio termo você também estuda ou não? Estudando inglês, estudando. Você fala bem fluente em inglês? Sou fluente em inglês, me desenrolo muito bem no árabe e o espanhol é praticamente meu segundo idioma. E aí você vai para os Estados Unidos você... Quando eu volto dos Estados Unidos para renovar meu visto, surge a proposta do Flamengo através do Turim Barroso, que tinha trabalhado comigo lá no Nova Iguaçu. E aí eu trabalho no Flamengo em 2011, 2012, 2013 e em 2014 o Jorginho me convida. Você pega essa transição do Flamengo então, no caso? Sim, aí eu peguei o Flamengo na época dos containers ainda. Aí você pega essa transformação e você vai pro Jorginho para... Eu vou com o Jorginho para Dubai, pro Al Wasl de Dubai, onde um clube que eu fiquei 3 temporadas. E aonde que você tem tanta identificação assim, professor, que eu vejo muito, eu te acompanho, nessa intensidade que você mostra, como você gosta do seu trabalho, assim, como ser identificado com o que você faz, sabe? Parece que você faz parece que é o último dia da sua vida, aquele jogo ali, aqueles momentos. Eu vejo assim, pra gente que já jogou e tem um cara assim que motiva a gente assim para jogar, para mim você sai ganhando no jogo. Você pode até não jogar bem, mas eu acho que a motivação sua que você transforma para os seus jogadores é impressionante. Da onde que tira essa intensidade, esse amor pro que você faz? Isso é bacana que inclusive o Gustavo Henrique me perguntou isso, que ele falou, Diego, tem vezes que a gente vai jogar e às vezes não são jogos que exigem tanto da gente, e acho que são os jogos mais perigosos, né? Esses jogos que você, teoricamente, é o favorito. Ele falou, da onde se tira tanta energia, velho? Que eu olho pra você e me dá vontade de correr. Porque não foi fácil chegar onde eu cheguei. Então, eu no Corinthians, eu tendo a oportunidade de estar num dos maiores clubes do Brasil, com essa torcida empolgante. Cada jogo pra mim era como se fosse o meu último jogo. Cada jogo era como se fosse meu prato de comida. Você acha que você, lógico, né? Com a comissão, tudo. Você acha que você não tem uma grande parte da sua intensidade, da sua entrega para os jogos do Corinthians, quando o Corinthians estava para cair, da sua entrega antes dos jogos, para aquilo acontecer? Você acha que se você tem um dedinho seu, para não... Lógico que o seu trabalho em si, mas eu estou falando assim, antes do jogo, porque você sabe que trabalhar em time grande, você precisa ter um mental bacana, você precisa ter um psicológico muito bom, porque você sabe, quando você está na zona de rebaixamento, para cair, se você não tiver uma comissão do lado, e se você não tiver essa entrega que você entrega para o jogador, é o que você falou, às vezes você vai para um jogo que normalmente o Corinthians vai ganhar. Sim. Mas que não precisa de tanta entrega, mas você sabe que o Corinthians precisa de entrega. Da onde tira esse momento seu para você passar para o jogador? E porque eu vejo que muitos jogos, todo mundo fala, puta, o Corinthians vai ganhar. Mas aí depois a gente vê os bastidores, vê que a sua entrega antes do jogo era foda. De coração mesmo, assim, de sentimento de vitória. Ali eu acho
A gente que jogou, eu tenho quase certeza que ali já saía ganhando de 1-0. Da onde que vem essa... Você tem esse tato, você tem o contato da sua esposa. Diegão, você precisa ser aquele cara para inflamar esse negócio, o seu treinador. Sim, a grande verdade é o seguinte, eu tive a sorte de trabalhar com treinadores que me deram essa liberdade, essa autonomia para falar e para ser participativo. Porque isso é inato meu, isso é natural meu, não é uma coisa forçada e muito menos planejada. Eu não sei o que eu vou falar agora. Assim, eu não sei quando os jogadores estão ali antes do aquecimento, eles esperam uma palavra minha. E eu não preparo a palavra. Eu simplesmente sinto e falo assim, cara, e vamos. E eu vou falando do momento do jogo, o momento nosso no campeonato, de uma dificuldade que a gente foi passando, ou de um momento bom. Então, eu vivo aquilo com tanta intensidade que a coisa flui. E, de verdade, não é algo planejado, não é algo que eu, durante a semana, eu fico pensando. Eu acho que é muito de viver. Eu vivo com tanta intensidade, é engraçado porque no ano passado, ficamos 5 meses no Corinthians, né, de julho até dezembro. Eu acho que eu devo ter ido para casa, Cris, em 5 meses, umas 20 vezes. Eu dormia no clube. Você vivia Corinthians? Eu vivia no Corinthians, cara. Mas ninguém sabe disso, né? É isso que eu acho foda, porque assim, às vezes a gente critica muito do alto salário, das coisas, ninguém vê os bastidores. Essa entrega sua pelo Corinthians, poucas pessoas sabem. Que você vivia no Corinthians, você morava no Corinthians, você largava a sua família, você vivia praticamente o Corinthians. Só que essas pessoas nunca... Imagina que o Diego acabava o jogo, ia para casa dele descansar. Não, na realidade você voltava para o CT. Voltava pro CT. E nesse tempo que você voltava para o CT, você acompanhava os jogos de novo ou não? Ou você descansava? Não, eu assistia os jogos, cara. Assistia os jogos, planejava, via o GPS, via quem tinha risco de lesão, quem não tinha, analisava durante a semana quem poderia poupar de um treino. Porque a gente vivia um momento muito complicado onde cada atleta é importante. Do mais jovem ao mais velho, do mais experiente ao mais estrela. Cada atleta teve uma participação muito importante naquela reta final. Então, eu tinha que ver aquilo com intensidade. Tanto é que, em dezembro, a minha esposa teve a decisão de voltar para o Rio. Porque ela falou assim, eu estou sozinho em São Paulo e as crianças já estavam adaptadas na escola. Quando a gente foi para o Rio para trabalhar no Vasco, as crianças se adaptaram bem à escola. Eles voltaram para lá e eu fiquei no CT. Então, no meu quartinho no CT tinha um micro-ondas, tinha uma air fry, que eu fazia minha comida ali, esquentava minha comida, que eu pegava lá no clube mesmo, e vivia ali, cara. E eu vivi 10 meses de muita entrega, de muita dedicação, e é muito bacana o que você está falando, assim, porque hoje o futebol te dá um pouco mais de visibilidade. Antigamente o preparador físico não tinha tanta visibilidade, mas eu acho que até de uma forma de reciprocidade o clube... viu essa identificação que eu tive com o clube, a torcida abraçou também. A tua pergunta principal ali em relação se eu tive uma participação ou não. Cara, eu me sinto uma peça da engrenagem. E eu acho que cada peça da engrenagem tem a tua importância sim, até porque se uma pecinha da engrenagem quebra, o relógio não funciona bem. Então, assim, eu tenho, dentro de uma humildade, dentro de um fluxograma de trabalho, de necessidades, cada um tem uma parte importante, o DM teve uma parte muito importante, a diretoria do Corinthians teve uma parte importante, a torcida teve uma parte importante. Você chegou num ponto legal da torcida. Eu acompanhei vocês, é que eu não sou muito de aparecer, né? De ir lá e tal, eu não gosto muito. Eu fui para arquibancada, Santos e Corinthians, se eu não me engano, foi a estreia do Neymar. Paulista desse ano. Paulista, né? Vocês ganham 2-0. Sim. Eu vi o seu aquecimento. Parecia que você era jogador de futebol, irmão. Você estava tão, né, tipo, entregue nesse jogo. Você estava tão, eu estava na torcida e você estava aquecendo bem ali. Cara, você se entrega assim, você fala, você incentiva. Tem algum momento que você fala assim, quando você acaba o jogo, você fala assim, puta, hoje o Diegão não foi legal. Você tem essa... Nunca tive. Você sempre foi entregue... Sabe por quê, cara? Porque é aquele lance, ali é meu prato de comida, velho. Eu me preparei pra caraca pra chegar aqui, eu não caí de paraquedas, velho. Então, tipo, eu fiz cursos da UEFA, eu fiz cursos nos Estados Unidos, eu fiz curso no Catar, eu fiz curso
meu irmão, na Espanha, e nenhum clube pediu para eu fazer. Ninguém me pediu, pô, Diego, faz curso que vai ser bom para você. Porque eu sou o filho de um eletricista com uma dona de casa. Eu tinha tudo para não estar no futebol. Porque o sistema é fechado. Então eu falei, cara, sou eu contra eu mesmo. Sou eu contra eu mesmo. Eu não posso esperar oportunidades cair do céu. Eu preciso me preparar. Então eu fiz curso de inglês, eu fiz curso de espanhol, eu fui fazer um cursinho de árabe, eu fui aprender um pouco mais em 2010 sobre GPS, onde o GPS era usado somente no futebol americano. Então em 2011, quando eu venho pro Flamengo, eu venho trazendo um GPSzinho que o pessoal usava para esquiar. E, pô, eu fui muito criticado naquela época. GPS pra quê? O cara vai falar o quê? Vire à direita, cruze, agora faça o gol. E era motivo de piada. Ali eu já era um adepto do treinamento funcional em 2011. E o pessoal falava que aquilo ali era balé. Porra, funcional não, tem que botar peso. E, cara, assim, eu sempre fui um cara que tá sempre tentando aprender, sempre tentando quebrar paradigmas. Você acha que essa tecnologia de hoje, que você trouxe em 2010, ajudou muito o seu trabalho, o alto rendimento do jogador, ou você acha que você continua ainda achando que isso é válido? Porque tem muitas pessoas que criticam ainda. Mas é primordial, cara. Hoje você não tem como avaliar um atleta, hoje você não tem como mensurar o trabalho de um atleta se você não tiver um equipamento top. Hoje hoje tem o GPS, hoje você tem câmeras câmeras de infravermelho, que você consegue mensurar a inflamação do músculo do atleta. Depois dos jogos? Depois dos jogos. Hoje a gente tem a avaliação da CK, que é uma enzima produzida pelo teu corpo pós-exercício, onde consegue constatar o fator de recuperação do atleta. Então hoje você tem uma bateria de equipamentos que ajuda a te dar uma referência de como o teu atleta está. Então, isso para você, por exemplo, você passou um momento difícil no Corinthians. Essa ferramenta tudo te ajudava. Mas, por exemplo, tinha jogo que você precisava daquele atleta e você corria risco. Você já correu esse risco? Colocou assim, puta, eu me garanto que ele vai jogar e não vai se machucar. Cara, a vida do alto rendimento é correr risco, né? Sim. Acho que o grande desafio do preparador físico é você tentar esticar a corda o máximo sem arrebentar. Então, quando você trabalha no limite, você corre risco sempre. Sempre, todos os dias. Graças a Deus eu tive esse feeling, esse tato e essa experiência já de estar usando o GPS desde 2011. Fui um dos primeiros a utilizar esse tipo de dispositivo no Brasil e me aprofundei muito em controles de carga, em cursos, fiz o curso da Universidade de Barcelona sobre controle de carga, aprofundei demais enquanto eu estava nos Estados Unidos, enquanto eu estava trocando ideia com as pessoas. Eu sempre fui um cara muito entrão, né, de querer aprender, então eu via que o cara que é muito bom no controle de carga estava no Bayer. Eu mandava e-mail pro cara, na época a internet não era tão difundida assim, mandava e-mail pro cara pedindo um conselho, pedindo um parâmetro diferente do que eu tinha, porque não tinha dados divulgados, você não sabia quanto que um meio-campista tinha que correr, quantas acelerações, era meio que dar tiro no escuro. Então eu comecei a buscar informação com gente de muita qualidade, informações qualificadas, em que eu podia trazer para a minha realidade, adaptar logicamente, e isso foi um grande diferencial. Você vê que um caso fantástico disso foi o Memphis, né? O Memphis teve acho que foram 9 lesões musculares nos últimos 2 anos. É um atleta de altíssimo nível que sofreu com lesões musculares. Lá fora ele sofreu sempre, né? Sempre, no Barcelona, no Atlético de Madrid principalmente, ele sofreu muito com lesões musculares. E é um cara dedicado, é um cara esforçado pra caramba. E que pra mim foi assim, cara, é um cara que precisa jogar, é um cara que precisa estar em campo, é um cara que precisa ajudar a gente, com um histórico de lesão muito alto nos últimos meses e estava parado por 2 meses e meio. O último jogo dele tinha sido na semifinal da Eurocopa contra a Inglaterra, Holanda e Inglaterra, onde eles saíram na semifinal com uma lesão na posterior, uma lesão grau 2. E, cara, o cara abraçou muito a ideia. Então, assim, eu já explicava para ele, cara, você vai entrar nesse jogo 30 minutos,
você vai no próximo jogo para 45, vamos fazer uma progressão de carga, eu preciso que você fique à tarde para treinar comigo. Nessa ideia de você, que eu acho que nessa parte de gestão de pessoas, eu acho que você faz parte disso, dessa engrenagem, eu acho que aí entra tudo que você já estudou. Aí você fala a língua bem, você consegue ter todo esse parâmetro para chegar num cara de um tamanho desse, para falar para ele com o poder de falar assim, cara, você vai entrar só aos 30, você vai jogar ali, hoje você não vai jogar. E eu vi a sua relação com ele, era muito bacana, cara. Eu via que ele tinha um carinho muito grande por você. Igual eu falei pra você, eu não acompanhei mais o Corinthians, eu acompanhava muito na torcida, mas todas as vezes que ele estava próximo de você, era um carinho grande. Você e ele se entendiam muito, porque assim, eu acho que o jogador de futebol precisa confiar no preparador físico. E essa confiança com ele era muito bacana, tanto que o alto rendimento dele cresceu muito nos jogos. Quando ele entrou 100%, o Corinthians era outro time. E quando ele não conseguia jogar, o Corinthians não conseguia atuar tão bem quanto ele estava em campo. Essa parte, você cuidava com carinho de ser humano mesmo, de entender, falar outra língua super bem, que são poucos que falam, que eu acho que isso no futebol precisa urgentemente as pessoas tentar se valorizar em todo sentido, aprender em todo sentido, porque assim, você pega um cara desse que não fala português, que não fala espanhol, e você não consegue falar inglês, você vai ter dificuldade. E você, pelo jeito, eu vi que você não tinha dificuldade nenhuma. Esse carinho, esse recíproco que vocês tinham, foi difícil, foi fácil para você? Por causa da língua, acho que fica mais fácil porque você consegue entender. E qual é o seu tamanho, a sua importância nos jogos do Mendes? Porque ele arrebentava e jogava muito, assim, todo mundo falou, mas faz muito tempo que jogava, só que ninguém sabia o que você fazia por trás disso. As pessoas queriam saber, eu queria saber porque eu sou curioso disso, eu gosto, porque assim, eu gosto desse sentimento de pessoas. Essa relação, porque assim, às vezes as pessoas não entendem o jogador de futebol. Uhum. E vocês, quanto a gente tem uma confiança nas pessoas, que eu vi vários vídeos, nego te elogiando pra cacete, a sua importância no crescimento do Mendes no Corinthians, foi como? Foi difícil? Foi fácil? Cara, o atleta de futebol não é bobo, né? Quando ele percebe que você tem conhecimento e que você se importa com ele, ele já te valoriza. Então, graças a Deus, por onde eu passei, são 20 anos de carreira, eu sempre tive muito carinho dos atletas, porque eu trato todos com respeito, desde o mais novo ao mais velho. Esse é o primeiro ponto. Eu acho que a relação interpessoal ela é muito importante, porque se você não tem uma relação de respeito e carinho pelo próximo, o próximo não te responde da mesma forma. Então, acho que o primeiro ponto fundamental é respeitar todos. E o segundo, o atleta ele acaba vendo se você é capaz de fazer aquilo mesmo, né? Não é que te testa, mas ele tem... É o corpo do cara que está à tua disposição ali, né? A performance dele, é o prato de comida dele. Ele te entrega o corpo para você. Exatamente. Então, assim, a gente trabalha de uma forma, eu tento demonstrar para ele todo o conhecimento, para que ele se sinta seguro e confiante no que a gente está fazendo, é para o melhor dele. Mais uma vez, do mais novo ao mais velho, né? Do Léo Maná, do Kaique, foram atletas que subiram da base, atletas que tem um carinho gigante, enorme, o Rianzinho me manda mensagem todos os dias, e são caras que eu tenho muito carinho. Com relação ao Memphis, a primeira semana dele eu sentei, mostrei o planejamento para ele já de 4 meses para frente. Então eu falei, aqui é nosso objetivo, aqui você joga 15 minutos, aqui você joga 30, mas daqui para cá eu vou precisar que você treine de manhã e de tarde comigo. A partir do momento que você começa a jogar, eu preciso que você fique à tarde para fazer recuperação com o pessoal do departamento médico. Me expliquei para ele o plano, interagi com ele, o que tu acha, tu concorda, tu discorda, em que ponto você discorda, vamos discutir, vamos trocar uma ideia. E pela experiência dele, pelo know-how que ele tem, foi fantástico, cara. Foi muito bom a troca, a gente criou um laço de amizade, ele ficou amigo do meu filho, né? Porque o meu filho também foi criado lá fora.
Então, meu filho acaba que ele fala muito bem inglês, fala talvez melhor inglês do que português, foi alfabetizado lá fora. E o meu filho, pela gente mudar bastante, né, nesses últimos, tadinho, ele tem 12 anos, já mudou de escola 8 vezes. Então, ele chegou em São Paulo ainda com dificuldade de se comunicar em português, porque ele não tinha sido alfabetizado em português, e aquela sacanagem na escola, chamavam ele de gringo e tal. Cara, o Memphis abraçou ele, cara, assim, pô, traz teu filho aqui. E meu filho, pô, ia pra lá, o Memphis dava aquele negocinho da cabeça, e deu chuteira pra ele, deu camisa pra ele, e dava conselho pra ele, olha, cara, não escuta o que as pessoas na escola falam, não, confia em você. Então foi quase que um guru pro Anthony naquele momento, pro meu filhote ali, que deu uma força pra ele do caramba, ele tava quase entrando num período ali de meio que depressão, e o Memphis foi fundamental. Então a gente criou uma relação de confiança, primeiro, mais do que uma relação de amizade. Foi confiança e a coisa começou a dar certo e ele entregou mais ainda, falou assim, cara, se você quiser que eu fique aqui à tarde, eu fico. Isso na boa? Isso Sem 100%, estresse, zero estresse. Eu nunca tive um estresse com atleta. E sempre no convencimento, e sempre trabalhando nos caras no limite. Os caras ficam puto comigo às vezes, porra, Diego, você tá maluco, viajamos 5 horas, já chega no CT, quer ir direto pro treino? Vamos direto pro treino. Eu vi um jogo nas quartas, pelo Paulista eu trabalhei. Quartas foi contra o Mirassol. Mirassol. Eu trabalhei e aí eu tava acompanhando vocês ali, né, que eu tava muito próximo. Pô, o seu aquecimento, puto, foda, botando os caras pra cima. Quando acaba o jogo, você traz quem não jogou pra treinar. Cara, eu não vi ninguém reclamar. Porque assim, eu fui jogador, irmão. Eu, porra, ficava muito puto. E eu vi, cara, todo mundo dando risada com você, brincando, mas na hora que você chamou todo mundo se entregou o máximo. Cara, isso é muito importante para um jogador ter um cara do seu nível, porque já estudou pra cacete, já rodou pra caramba, já sofreu, e não ter essa restrição. Pô, vamos treinar, vamos. Pô, lógico que o cara deve ficar puto, mas ele te entrega o que você é, pela pessoa que você é. Então, eu vi um vídeo, você mostrou o que o Romero falou de você, cara. Pô, vamos ganhar um jogo pra você, esse jogo, porra, a gente tem que ganhar pra ele. Cara, como você vê esse tipo de carinho que os jogadores têm, porque não são todos, tá? Preparador físico, eu já trabalhei muito, tem muitos preparadores físicos que não tem esse carinho que você tem com os jogadores. Cara, é legal, porque depois que você vê uma parada dessa, você fala, caralho, eu sou diferente. Não de soberba, por tudo que você passou, por tudo que, pô, agora você era nutricionista, depois preparador físico, depois veio pro quarto, agora sou o primeiro. E ter esse carinho, são pra poucos, cara. Eu posso te falar com toda a certeza do mundo, são pra poucos. Eu não me vejo... Eu me vejo como um cara de sorte. Lógico que a sorte acompanha o trabalho. De ter esse carinho. Assim, acho que o atleta, o ser humano vê quando você se entrega para uma pessoa, para um trabalho, né? E eu tô ali de corpo e alma. Foi isso a minha vida inteira. Em todos os clubes você tem maior carinho com todo mundo. Todos os clubes, graças a Deus, cara. Todos os clubes que você tem. Todos os clubes, cara. O Vasco, a torcida do Vasco me manda mensagem até hoje. Tem um carinho enorme pelo clube. A torcida também me abraçou de uma forma fantástica. Foram 10 anos fora. E quando você tem o carinho lá fora, às vezes as pessoas aqui do Brasil não têm percepção, né? Eu tinha um carinho muito grande da torcida do Al Hilal também. Em Dubai, a torcida do Al-Wassa, a torcida do Shabab Arli, foram os 2 clubes que eu trabalhei lá. Tinha um carinho enorme, me paravam no shopping, me paravam às vezes na praia para tirar foto. E não foi diferente no Brasil. Só que é mais gostoso quando você está no teu país, né, cara? Então hoje, a maioria dos profissionais que estão aqui no Brasil estão doidos para sair e eu estava lá doido para voltar. Então quando eu voltei, eu pude dar essa retribuição desse carinho e mostrar para minha família um pouco o meu trabalho, porque minha família acabava que, infelizmente, não eram todos da minha família que eu pude levar para lá esses 10 anos que eu fiquei no mundo árabe. Levava mais os meus pais, consegui levar meu irmão e minha cunhada,
Consegui levar a família da minha esposa para lá para conhecer também o mundo árabe, o Dubai e depois no Catar. Na Arábia Saudita, meu pai também teve a oportunidade de conhecer. Mas chegar no Brasil e ter esse carinho e a família poder acompanhar isso, acompanhar de perto a repercussão do meu trabalho, teve uma repercussão muito grande também o Paê, quando ele chegou no Vasco, chegou com 12 quilos acima e o Paê conseguiu perder os 12 quilos e ajudar o Vasco naquela missão que era quase impossível. Muito parecido com o Memphis, muito parecido. Porque você fez o que você fez já com ele lá e você veio pro Corinthians, é a mesma situação, porque ele veio fora de forma pra caramba. Feio. E se não fosse, lógico, né, que a engrenagem do relógio tinha que funcionar, mas a sua muito mais, porque era a função sua ali de deixar ele na ponta do casco, e muito parecido. Essa parada de ser reconhecido pela torcida, normalmente são treinadores. Sim. E você teve esse carinho reconhecido pelo preparador físico, a pessoa que você é, pelo trabalho que você é. Você sentiu diferenciado? Porque assim, não tem. Eu de verdade, eu já joguei muito tempo fora, joguei muito poucos torcedores tinham um carinho com o preparador físico como tem com você. Eu nunca vi. Então eu tô falando. Eu nunca vi. Eu me sinto privilegiado. Eu me sinto privilegiado. Essa fala do Romero no vestiário foi no jogo contra o Grêmio, que é uma história triste, um capítulo triste da minha vida. Meu pai faleceu no dia do jogo do Bahia, que era o nosso penúltimo jogo. O Bahia foi a nossa 8ª vitória seguida e a gente sofreu muito para chegar ali. Muito, não foi fácil. De pressão, de críticas. E aí o meu pai faleceu depois do jogo e eu não recebi a mensagem dele do Vai Corinthians, que ele gostava de mandar. Mesmo ganhando ou perdendo, o meu velhinho lá, meu amigão, mandava mensagem. Né? Cabeça erguida, meu guerreiro, vai dar certo, não desiste. Você é filho único? Não, eu tenho mais um irmão, o Gustavo. E aí, cara, acabou que meu pai não faleceu depois do jogo, ele se sentiu mal, foi pro hospital e ele faleceu 2 dias antes do jogo, contra o Grêmio, que era o nosso último jogo. E ele acabou que o velório dele foi um dia antes do jogo. E quando eu tava vendo meu pai ali no caixão, e me bateu uma coisa assim, cara, esse coroa fez tanta coisa para eu chegar até aqui, ele tinha tanto orgulho do filho dele. Eu peguei o telefone, olhando pro caixão do meu pai, liguei pro Fabinho Soldado e falei, Fabinho, eu quero fazer o jogo. E o Fabinho falou, meu velho, fica aí com tua família, vive o teu luto. Falei, não, meu velho, se vocês não pagarem minha passagem, eu tiro do meu bolso e amanhã de manhã eu tô em Porto Alegre e eu vou fazer esse jogo. E foi difícil pra caraca, meu velho. Foi uma das situações mais desafiadoras da minha carreira. Fazer um jogo, talvez no dia mais triste da minha vida, num momento tão bom profissional. Cheguei no jogo, os jogadores, meu irmão, me trataram com um carinho, com um respeito maravilhoso. Eu não posso não somente citar o Romero. O Romero teve uma fala, teve o Ranielli que também falou nos bastidores sobre isso, mas o Garro, cara, o Garro me ligou chorando, velho. Entendeu? O Garro de um coração que vocês não têm ideia. O cara é um fenômeno. O Carilho, que eu já conhecia desde o Al Hilal. O Hugo Souza, que tinha perdido o pai recentemente também, então ele conhecia mais ou menos a minha dor. Porra, me deu uma força gigante. Você acha que essa sua decisão, lógico que a sua família foi importante para você pelo carinho, mas você acha que você vindo pro jogo, esse carinho todo que você sempre teve, que as pessoas sempre teve com você, e você ter recebido com esse carinho, você acha que te fortaleceu mais? Muito, cara. Porque é uma dor foda, irmão. Perder uma família, assim, eu nunca perdi assim, né? Perdi amigos, a gente já fica meio... Mas perder pessoas próximas, a gente não está acostumado para isso. E são poucos que conseguem levantar e você no mesmo dia, você já queria ir. Esse carinho com a torcida, com os jogadores, tudo, te deu uma parada a mais, falou, pô, meu pai tá me vendo feliz. Foi, cara, foi muito difícil, cara, porque eu prometi pra mim mesmo, eu tô indo e eu não vou chorar. Eu tinha chorado já, tudo que eu tinha que chorar. Chorei no avião pra caraca, fui pro quarto do hotel, não fui almoçar com o grupo, porque eu não tava legal. Eu falei,
quando olhar para os caras, eu quero que eles me olhem com energia. Eu quero que eles me olhem tendo aquela percepção que eles têm do Diego. E como foi esse momento? Porque essa parada que você está falando, para mim, é interessante. Porque assim, você é um cara que tem energia a 1000, cara. Eu vejo, pô, vamos, não sei o quê, cara, nós temos que ganhar, não sei o quê. E você entendeu a camisa que você estava vestindo, que é o Corinthians, que você sabe que é difícil pra caramba. Então você entendeu o que é Corinthians. E você estava nesse momento difícil. Uma perda de um pai, ao mesmo tempo você tinha um jogo importante. De onde tirou essa força de deixar os caras ligados para ganhar o jogo igual você sempre fez? Cara, Deus. Foi Deus, cara. Assim, eu não tenho uma explicação lógica, é uma explicação espiritual. Eu orei muito, eu pedi muito a Deus discernimento, força para estar ali naquele momento. E eu acho que de todas as pré-aquecimentos, que era aquele momento que eu conversava com os caras para tentar levar os caras lá para cima, eu acho que foi aqui a mais forte, que eu falo do orgulho, né? Porque quando eu vi o meu coroa ali naquele caixão, e foi um cara que hoje eu sou o que eu sou graças ao meu pai, a minha mãe, lógico, mas o meu pai foi um cara que foi o meu incentivador, porque voltando um pouquinho, quando eu estava no Flamengo e surgiu a proposta para ir para Dubai, eu estava na minha cidade, estava num grande clube, não ganhava mal, e para que tu vai para Dubai? Para quê? Pai, é meu sonho sair do Brasil, é meu sonho trabalhar com um grande treinador, como o Jorginho, e o Jorginho me oportunizar. Então, meu pai falou, meu filho, voa, e voa alto, tu vai voar alto, eu não vou te ver na seleção brasileira. E passou um filme naquele momento que eu vi aquele cara ali descansando, eu falei, cara, eu vou te honrar. E o seu legado continua na minha vida. E aí eu fui pra lá, cara, e mais uma vez, na hora daquele antes do aquecimento, os jogadores ficaram preocupados comigo de eu não conseguir falar. E eu também estava preocupado. Porque na realidade nós jogadores, porque assim, você está um cara acostumado de levantar a autoestima de todo mundo. Então todo mundo está preocupado pela situação que você está passando e, pô, será que ele vai conseguir deixar a gente... Nem eu sabia se eu ia conseguir. Então, e aí naquele momento assim, te juro, cara, eu não sei o que eu vou falar, eu simplesmente sinto o que está no meu coração. Aquelas palavras suas são tudo do seu coração, tudo no momento. Totalmente, nada planejado, nada escrito, nada, simplesmente ali saiu do coração, que eu falo do orgulho, da importância de dar orgulho para quem a gente ama, porque as coisas às vezes acabam e às vezes você não teve um tempo de dizer eu te amo, de não dar um abraço. Eu vivi 10 anos fora, velho, então eu perdi 10 anos de contato com meu pai. Então, quando a gente está ali representando um clube, representando o Corinthians, tem tanta gente que tem orgulho da gente, tem tanta gente que está em casa sofrendo, às vezes, mais do que a gente mesmo, porque não consegue ir no supermercado quando perde, não consegue ir para a escola quando perde, teu filho, tua família, se priva de uma vida normal, porque a gente não vive uma vida normal, essa é a grande verdade. E eu falei, vamos dar orgulho para quem a gente ama, porque não é amanhã, é hoje que a gente tem a oportunidade de dar orgulho. E a nossa rotina é tão louca, né? É uma rotina tão incessante que às vezes a gente esquece de dar orgulho para quem a gente ama. Então eu falei assim, rapaziada, eu estava vendo aqui antes da gente conversar, né? Que eu falava assim, não é que tem gente que só torce pela gente, tem gente que tem orgulho da gente. Então vamos dar orgulho para quem a gente ama. Foi a coisa que mais me tocou, porque quando acaba esse momento com os jogadores ali, eu mesmo não lembro o que eu falei. Não lembra de nada? Nada, zero. De às vezes o jogador me abraçar antes de entrar em campo no túnel, assim, o cara fala assim, Diegão, o que você me falou me deixou arrepiado. Eu falo, velho, eu não lembro o que eu falei. Nada. Nenhuma palavra. Eu acompanhei algumas falas suas do título que vocês, com méritos seus, porra, foda, o Campeonato Paulista. Mas me fala como que foi, porque assim, quando chega o Campeonato Paulista, o Corinthians não era candidato a título, né? E vocês vêm com pancada, atrás de pancada, e vem subindo e chega à final. Você fala uma parada que eu joguei no Corinthians e torço muito pro Corinthians, que é uma palavra que é foda, que é da minha casa, como você falou ali? Minha casa é minha regra.
essa parada pra mim, porra, até me arrepiei, que eu já não tenho cabelo, né? Cara, essa palavra é muito Corinthians, mano. Nessa parada, o que passou na sua cabeça pra você falar aquilo? Foi tipo assim, vou falar isso. Não sei. Simplesmente eu senti aquilo ali porque dentro da Neoquímica Arena ganhar do Corinthians é muito difícil. E a gente tem que fazer valer a pena esse mando de campo, esse ambiente que a torcida faz. Então, o Palmeiras vinha com um favoritismo. Favorito. E a gente conseguiu um resultado positivo fora de casa, que é muito difícil jogar naquele estádio, pela condição do gramado. É uma equipe qualificada também. Só que, meu irmão, é na porrada, é no sangue no olho, né? Que é a música da torcida do Corinthians, é sangue no olho e é tapa na orelha. Então, mas essa parada, você entendeu o que é Corinthians muito rápido. Porque assim... Porque esse é o Diego, cara. Eu não incorporei um personagem para estar no Corinthians. Esse é o Diego. Se entrega ao time, se... É isso, cara. Esse sou eu no dia a dia. Os caras ficam loucos comigo, que às vezes tá 8h30 da manhã e eu já tô gritando, vambora! E os caras, peraí, Diego, calma, porra. 8h30, eu falei, vambora, rapaziada. Porque aquela palavra antes do jogo, aquilo é só a pontinha do iceberg. O que é grande mesmo é o que a gente constrói no dia a dia, velho. É na energia que a gente dispõe no dia a dia, é na entrega no dia a dia, é quando tá calor, é quando tá chovendo pra cara, aquelas temporal que cai em São Paulo, e aí eu tô dentro do campo e eu vejo que os caras dão uma baixada na intensidade, eu começo a correr com os caras, e eu começo... E acho que energia é uma coisa que é contagiante. Então quando o cara olha teu preparador físico correndo mais que você, e às vezes o cara que é mais assim, o cara que bota o casaco e fica ali, aí vai para baixo de uma marquise, um cara da comissão, e o cara vê o preparador físico lá dando a vida e tira o casaco, joga o casaco, vamos embora molhado mesmo, e os caras vão, e aquela energia vai contagiando. E eu acho que é mais ou menos isso. O Diego que teve no Corinthians é o Diego Pereira, que é o Diego de verdade, não é um personagem Diego. Ali era eu, e eu acho que os jogadores se identificaram com isso, a torcida se identificou com isso, e eu agradeço muito também ao Ramon por isso, porque o treinador de futebol em geral, ele é muito vaidoso. Ele tem muito ego. Então, não são todos os treinadores que dão tanta liberdade e para que o preparador físico tenha... Mas você não acha que isso é mérito seu? Porque você conquistou isso. Porque são poucos que conquistam isso. Porque mérito meu, mas aí que tá... já trabalhei com um treinador também que falava, olha, preparador físico não fala no vestiário. Eu já trabalhei com treinadores, um alemão, que ele fala assim, preparador físico não faz trabalho com bola. E eu sou adepto do trabalho sistêmico, onde todas as valências físicas eu atinjo dentro do modelo de jogo. Né? Então, se eu quero atingir, por exemplo, tensão muscular, eu gero duelo, 1 contra 1, 2 contra 2, porrada comer, deixar os caras sangrar. Quero atingir velocidade, vamos trabalhar contra-ataque, vamos trabalhar recomposição defensiva. Converso com o treinador, com o Ramon Camiliano, o que vocês acham da gente fazer isso? Aí eles, adapta, Diego, está jogando com 2 atacantes com o Garro vindo atrás. Então a gente não pode botar 3, tem que botar 2 e 1. Você sempre faz o espelho do que eu faço o esboço e o artista final é ele. Né? Ele dá a pitada e com muito talento. Né? Tanto o Ramon e o Emiliano têm essa sensibilidade fantástica. Eles utilizaram o que eu tinha de bom, que era o conhecimento, e a gente fez uma comissão muito interessante. Eu sou o único brasileiro de 5 argentinos, cara. Então é difícil. É piada o tempo todo, é sacanagem. E a gente estava na Arábia Saudita quando o Brasil foi desclassificado pela Croácia, e os caras chegaram na minha casa 1h da manhã para me sacanear, cara. Todo mundo dormindo, as crianças tendo que dormir para ir para a escola no dia seguinte. E a esposa do Emiliano que foi lá tirar todo mundo, porque a gente morava todo mundo no mesmo condomínio. E foi levar eles para casa porque eles estavam me sacaneando. E pela rivalidade de Brasil e Argentina, saudável, eles têm muito carinho pelo Brasil. Sacanagem mesmo do dia a dia, né? Não muito mais, não é nada de falta de respeito, mais de sacanagem e tal. E eu fiquei doido para a Argentina perder, para sacanear eles, acabou que eles saíram campeões, então foi difícil aturar os caras. Qual o jogo, assim, que você coloca, vamos colocar, porque pô, você tem um currículo, grandiosíssimo aí, trabalhou em vários clubes, mas assim,
Vamos colocar o top 5 que você acha assim, cara, hoje meus jogadores correu demais, hoje eu fui, a gente foi Cara, foda. a gente teve esse jogo do Palmeiras, os 2 jogos do Palmeiras, Esses foram- a gente, foi impressionante. a gente amassou os caras na atitude, né? Fisicamente o Palmeiras também tem uma grande equipe fisicamente, mas a gente suportou muito eu bem os acho jogos. que o primeiro jogo vocês foram... Fomos muito bem fisicamente, taticamente, o Ramon conseguiu neutralizar as Uniu armas os do dois, né? Palmeiras. Taticamente e fisicamente, porque eu acho que se vocês não tivessem bem fisicamente e taticamente, eu acho que vocês não... Sim, cara, sim. Eu acho que esses 2 jogos me marcaram muito. A vitória contra o Flamengo na semifinal do Mundial, lá no Marrocos, pelo Al Hilal. Foi uma vitória muito consistente, onde a gente conseguiu fazer 2 gols no segundo tempo. O time do Flamengo é uma máquina. Uma máquina vindo de uma Libertadores recente. Então, a gente ganhar do Flamengo e competir contra o Real Madrid, acho que foi também o Real Madrid, o jogo contra o Real Madrid na final do Mundial, que a gente perdeu de 5-3. Foi um jogo muito Você disputado. acha, porque assim, eu falo muito, você que já jogou, trabalhou muito fora, deve falar, puta, é lento, os jogadores são muito lentos e tudo. É diferente, né? É diferente, velho. É diferente. É diferente. A batida na bola, tudo é muito diferente. Tudo diferente. Então, o time do Real Madrid foi algo impressionante, porque era o Valverde tocava na bola pro Modric, o Modric tocava pro Kroos, e aí tava o Vinícius correndo de um lado, tava o Rodrigo correndo de outro, tinha o Benzema. Então, cara, Não, e vocês fizeram 3. Fizemos 3 no Real Madrid. Você acha que se, né, depois você concluir os seus 3 outros últimos jogos, você acha que se fosse outro time sem ser o Real Madrid, você acha que vocês eram campeão? Cara, vocês fizeram 3 gols no melhor, na época era o melhor time do mundo, né? Do mundo. Disparado, Real Madrid e tal. Cara, é difícil dizer, né? Mas eu acho que a gente chegou no Mundial de Clubes muito bem fisicamente, muito bem psicologicamente. A gente foi pro Mundial, por mais que a gente era tirado como azarão, a gente foi pro Mundial sabendo que a gente ia bater de frente com todo mundo. A gente sabia disso. Porque hoje o Hilal naquele momento, tinha 11 jogadores da seleção da Arábia Saudita, 8 estrangeiros e 3 jogadores da seleção sub-23 da Arábia Saudita. Ou seja, a gente tinha o Michael no banco, cara. O Michael, cara, é um cracaço. O Michael é um muito bom jogador. Então você tem o Michael no banco, a gente tinha o Vieto, que está agora no Racing, voltou para a Argentina, a gente tinha o Moussa Marega, a gente tinha o Ígalo, que era um atacante que já tinha jogado no Manchester United. Então a gente tinha um time muito qualificado, tinha o Carrilho, que está aqui no Corinthians agora, e muito guerreiro, muito aguerrido. Então, assim, foi um jogo que me marcou, foi um Mundial, né, que acho que marca a vida de qualquer um. Infelizmente não conseguimos ganhar, mas conseguimos competir em alto nível. E eu acredito, cara, que é isso, a gente constrói jogos a jogos assim, são muitos jogos que me marcaram fisicamente, que eu vi o time render e suportar muito bem o jogo. É difícil de separar alguns jogos, eu acho que esses 2 jogos da final, acredito que a reta final do Brasileirão ano passado do Corinthians foi marcante, ganhar 9 jogos seguidos no Brasileirão é muito difícil. A intensidade como estava vivendo no Corinthians é difícil. Porque você joga de 3 em 3 dias, cara. Então, jogar de 3 em 3 dias com um jogo de Copa que você viaja para a Argentina e você volta para o Brasil para pegar. Se eu não me engano, a gente perdeu para o Racing a semifinal e 3 dias depois a gente jogou contra um Palmeiras que estava 5 dias descansando. E a gente ganha em casa de 2-0. Foi o jogo da cabeça de porco lá. Então, assim, você jogar contra um time que já é qualificado, você conseguir ganhar do teu maior rival, que descansou 5 dias e você só descansou 2 dias, depois de uma derrota pesada, depois de uma viagem da Argentina para cá, e você conseguir ganhar do teu maior rival, talvez também tenha sido um jogo que, para mim, foi importante fisicamente, de ver como os caras estavam fisicamente e animicamente, porque você sabe que depois de perder um jogo, é muito difícil você levantar, né? E foi uma derrota muito difícil, cara. O grupo sentiu muito, porque a gente tinha muita confiança que a gente ia chegar na final da Sul-Americana. E, cara, a gente conseguiu se reerguer a tempo, fazer um grande jogo contra um rival e dar essa alegria para a torcida. Eu lembro que o pessoal da Gaviões da Fiel foi lá no CT cobrar a gente depois, antes do jogo do Palmeiras, e falou assim, cara,
A única coisa que a gente vai pedir para vocês é que vocês briguem, que vocês lutem, que vocês, né, representem a gente. E eu acho que é mais ou menos isso, cara. É mais ou menos isso. Eu tento ser um representante. E você é muito. Das pessoas que amam o clube. Arquibancada, que estão... Eu sou um privilegiado de estar ali, então eu tento representar. Porque eu sei quanto é difícil estar ali e eu sei como é o sonho daquela rapaziada ali que às vezes passa fome, tem problema com a família, tem problema no trabalho, mas não perde um jogo. Pô, cara, eu fiquei 10 meses e eu não peguei um jogo na arena com menos de 40 mil pessoas, cara. É surreal. Então, como você não vai dar a tua vida enquanto tá ali? Como você não vai sentir energia? Como é que você vai se sentir cansado? Não tem como, velho. Eu tinha uma atitude de chegar no estádio, de quando eu descia do ônibus, eu botava o meu GPS do relógio para saber o quanto eu me exigia no dia do jogo. Cara, tinha jogo que eu percorria 9 km, 10 km, da hora que eu pisava no estádio até acabar, até o último atleta sair da banheira de gelo, eu ia lá, dava uma pausada no relógio, 9 km, 10 km por jogo. Então eu chegava em casa exausto, parecia que eu tinha jogado o jogo. Então, meu irmão, morto. Então, assim, o meu melhor ficava ali. Eu não levava nada para casa. E eu não conseguia dormir, porque eu chego em casa com adrenalina, cansado. Aí eu vou assistir jogo, aí eu vou ver o GPS, porque já tem que planejar a semana baseado no que é o jogo e baseado no nosso próximo jogo. Então não tinha tempo para descansar. Então às vezes o que acontecia? Eu não voltava para casa. Eu via pro CT, tomava meu banho, ligava a televisão e já pegava o laptop aqui para ver a análise de GPS dos atletas. E no outro dia de manhã não, já era no outro dia, porque acabava o jogo meia-noite, 1h da manhã, você tinha que estar lá. Já acordava de manhã, já me encontrava com o Leandro Spigolon, que é o fisiologista, que também mora no clube, é um cara que tem que ser reconhecido dentro do Corinthians. Ele é de Piracicaba, mas ele fica dentro do Corinthians durante a semana. Então, já encontrava com o Leandro Spigolon ali para trocar uma ideia, para bater um papo, para discutir cargas, para discutir quem precisa descansar um pouco mais, para quem pode dar uma puxadinha a mais. E, pô, cara, foi com muita intensidade, cara. Foi muito bacana essa entrega, não só minha, mas da comissão inteira. Acho que o Ramon viveu com muita intensidade o clube, o Emiliano, o Osmar, o Bruno, que são os auxiliares. Foi algo que, quando a gente pegou, a verdade é o seguinte, Cris, quando a gente pegou o Corinthians, ninguém queria pegar o Corinthians. Não. Ninguém queria pegar. Verdade. Tinha problemas políticos, tinha problemas, dúvidas de salário, dúvidas em relação se ia pagar, se não ia, dúvidas se ia se manter na primeira divisão, porque o Corinthians tinha feito uma campanha muito ruim no Paulista, né, que quase foi rebaixado no Campeonato Paulista. Estava muito mal, se eu não me engano, eram 16 jogos, 9 pontos. Ninguém queria pegar e o Ramon teve a audácia, a coragem de pegar o Corinthians naquele momento. E, cara, onde tinha muitos jogadores desvalorizados, né? Vocês valorizaram, o elenco de hoje quase todos valorizados. O Hugo chegou com muita desconfiança, o Mateuzinho era muito questionado, o Bidu muito questionado, o Bidu estava para ser mandado embora. Hoje o Mateuzinho é uma unanimidade, hoje o Mateuzinho, para mim, é um dos melhores laterais do Brasil, briga por uma vaga na seleção brasileira. Hoje o Hugo, que era um cara questionado, para mim é o melhor goleiro do Brasil. É o melhor goleiro do Brasil, com personalidade, um cara que tem entrega, um cara que tem identificação com o clube. Então, assim, vários atletas que tinham muitos questionamentos começaram a ter um aumento de performance. Sem contar que vocês trouxeram umas peças que ninguém sabia quem que era, né? Que para mim hoje, eu como volante, para mim o Carrijo hoje se ele não está entre os 3 melhores do Brasil, ele está ali entre o segundo e o primeiro. Esse cara para mim, ele desfila. E é uma pessoa incrível. Não, ele é incrível, me deu uma camisa. O Carilho, ele é um Falo cara... com ele direto, pedi obrigado pela camisa que ele me deu. Ele, para mim, a única coisa que eu acho que ele precisa, mas é de jogador para jogador. Eu, na minha cabeça, se eu jogasse com o Carrijo, eu ia falar para ele, irmão, você precisa pisar na área para fazer gol. É porque ele não é brasileiro, né, irmão? Mas, porra, ele pra mim é ele e o Gerson pra mim. O Carilho, ele tem uma história interessante do Carilho, que é o seguinte: quando a gente chega no Hilal,
o Carille ele ia ser trocado, né? Porque o estrangeiro lá não é mandado embora, ele é trocado. Então chegaria um estrangeiro no lugar dele. E aí, nesse momento, a gente tinha acabado de chegar, o clube avisa pra gente que o Carille talvez, muito provavelmente, não iria ficar e que na janela iriam trocar ele. A gente estava próximo de uma janela de transferência e o Hilal toma um transfer ban, porque uma situação de jogador local, FIFA, né? a FIFA não deixou o Hilal contratar por 3 janelas de transferência. E aí o Ramon tinha o Salem Al-Dossari, que é o melhor jogador da história da Arábia Saudita, que é o 10 da Arábia Saudita, como nosso jogador de extremo. Tinha o Michael jogando no outro extremo, tinha o Luciano Vieto e tinha o Carille. E não tinha onde botar o Carille naquela posição, até porque o Carille já estava perdendo a velocidade, né? E o Ramon foi o primeiro treinador a botar o Carille naquela posição. E começou a render, porque ele tem muita qualidade. Ele era um ponta-direita, né? E começou a render, e começou a voar. E encaixou no time como uma luva. E rendeu. Quando a gente chega aqui, o Carille já tinha saído do Hilal e o Carille estava jogando na 2ª divisão da Arábia Saudita. E a gente chega aqui num bate-papo de tentar montar o time e tal, naquela situação ainda de zona de rebaixamento. O Ramon fala assim, vamos trazer o Cari. Ele chamou ele de Cari, né? Vamos trazer o Carille e tal. E, cara, o cara ele chegou com uma personalidade, bom de grupo pra caraca, muito divertido. Eu conheço o Carille há 4 anos, eu nunca vi o Carille triste um dia. Ah, ele joga muito bom. Eu nunca vi ele triste, eu nunca vi ele irritado. Bom de grupo, é um cara pacificador, é um cara agregador. Ele sente que um cara tá mais triste, ele traz o cara. Ele vê que o jogador está sendo mais criticado, ele aproxima do cara, ele fala bem do cara na imprensa. Então é um cara que é muito importante para o elenco do Corinthians, além da qualidade incontestável que ele tem. Parece que ele joga de terno. Por muito. Parece que ele tá jogando uma pelada com os amigos. Exatamente. Ele tem uma facilidade que são para poucos. Né? Ele esconde a bola. Esconde a bola, ele joga numa tranquilidade. Assim, é uma região que eu gosto. Né? Então pra mim, foi o que eu falei pra você, eu acho que pra ele, assim, o cara falava, mano, ele tá o primeiro, se ele conseguisse pisar mais na área e fazer gol, pra mim, ele Sim, o Cari, talvez por ele ter muita característica de ter jogado muitos anos por fora, ele é um cara que ele é muito mais articulador do que um finalizador. Fez alguns gols agora, até na pré-Libertadores, na Sul-Americana. É um cara muito importante pro elenco, eu acho que o Ramon teve essa capacidade de conseguir diagnosticar que ele era um cara que poderia encaixar dentro do elenco. Perfeitamente. O Angeleri também foi o lateral esquerdo que ele veio, que estava já 9 meses parado na Espanha e que aqui no Brasil ninguém conhecia ele. Entrou bem demais também. Entrou muito bem. Então tivemos a capacidade de conseguir selecionar algumas peças que encaixariam e encaixaram muito bem e que tenho certeza que vão ter uma história muito bonita dentro do Corinthians. E mais a valorização também dos atletas que estavam aqui, atletas que estavam chegando sem tanta credibilidade no mercado do futebol e que hoje, graças a Deus, estão rendendo, estão dando alegria para a torcida e dando resultado. O Yuri Alberto, que é um cara, meu velho, aquele cara ali, é um dos melhores seres humanos que eu conheci na minha vida, cara. Ele tem um cara de ser bem bacana. Ele é uma alegria, ele é uma bondade naquele coração, é um crianção e que me fez, assim, enxergar a vida de uma forma diferente. Porque fui massacrado, foi amassado, a gente estava lá e logo assim que a gente chegou, ele sendo massacrado por todos os lados, ele teve um problema que ele começou a vomitar no intervalo do jogo e não queria sair e vomitava durante o jogo. E aí a gente voltou de um jogo em casa, se eu não me engano, acho que foi contra o Juventude que a gente tinha empatado, não lembro, foi um jogo em casa e que ele foi mal, que ele não tinha feito um bom jogo, logicamente não tem como fazer um bom jogo vomitando o tempo todo. E descobriram que era apendicite, então ele foi internado em emergência para fazer apendicite e tal. E aí eu chego em casa, chegou uma mensagem no grupo, né, que a gente tinha com o departamento médico, dizendo que o Yuri ia ser internado na emergência para fazer uma cirurgia de emergência. Eu peguei o carro e parti para a Zona Sul, lá para o hospital.
e ele sozinho com a família dele, com o pai e a mãe dele. Fui lá, o cara se emocionou de me ver lá, porque assim, é muito fácil tu abraçar o cara quando o cara tá na boa, né, meu velho? É isso que eu te falei pra você, você tem esse tato, né? Você é um ser humano assim diferenciado, pessoal. Não é porque você tá aqui perto de mim, a gente tá se falando não, porque eu acompanhei e vi alguns carinhos que as pessoas têm por você, e não é à toa que você tem esse carinho por todos os jogadores. Cara, eu queria te agradecer pela essa resenha, que eu acho que foi uma parada bem solta, bem... Igual eu te falei pra você, eu queria saber como é o Diego atrás, porra, daquela fama toda, aquela loucura que você é. Eu não sabia de algumas coisas, virei mais fã seu ainda, do seu trabalho, porque assim, pra chegar onde você chegou, você ralou pra cacete, você estudou, você quis aprender outras coisas que não é do seu cotidiano, mas para ter para falar pro jogador, você tem essa palavra que você consegue falar para fazer que vai dar certo. E cara, obrigado pelo carinho, obrigado por ter aceitado esse convite. Boa sorte para você, onde você estiver, você vai ter a minha torcida sempre, você pode ter certeza disso, você e sua família. E boa sorte para você e obrigado, viu, meu parceiro? Pô, meu velho, eu que te agradeço a oportunidade, que você tenha muito sucesso aonde você pisar, onde você botar a planta do teu pé, que as coisas possam ter muito sucesso, porque você, cara, tem uma energia fantástica e que, meu velho, que as pessoas reconheçam esse brilho que você tem, que é gigante. Obrigado. Deus te abençoe, tá, meu velho? Tamo junto. Valeu, obrigado. Valeu.